Olá, gente, bom dia. Espero que o áudio fique de boas, tá? Porque eu não tô com uma posição legal para gravar aqui. Espero que o ventilador também não atrapalhe quando eu falar. Mas vamos lá para a nossa aulinha. Hoje vamos falar sobre os movimentos terrestres. É uma aula bem intuitiva, porque vocês já conhecem os conceitos, já sabem como que eles são trabalhados, só que o livro ele bota de novo numa pegada meio diferente e eu vou tentar passar para vocês essa ideia que eu quero que vocês tenham, tá? Mas vamos por partes. Estou no livro de vocês, na página 31, lá em cima, os movimentos terrestres, aí vem. Todos os planetas orbitam ao redor do Sol em órbitas elípticas. Sublinha. Elipse é o nome dado à forma de um círculo levemente achatado ou ovulado. Elipse é o nome da trajetória que os planetas fazem ao redor do Sol. Você já aprendeu em anos anteriores que o planeta Terra, assim como todos os outros do Sistema Solar, está em constante mobilidade. Nesse exato momento, a Terra está em movimento. Sim, a Terra está se mexendo, os movimentos de rotação e de translação, tá? Só que aí embaixo vem a hora da experiência. Não temos como fazer essa experiência caso você queira fazer muito bem. Caso não queira fazer, não tem problema também, tá? Página 32. Sublinha. Os dias e as noites acontecem em decorrência de vários fatores, um dos quais se chama movimento de rotação terrestre. Lembra o que é um movimento de rotação? Rotação é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, sem sair do lugar. A Terra gira em torno do seu próprio eixo, chamado eixo imaginário da Terra, que, como o próprio nome diz, é uma linha imaginária que atravessa o Polo Norte ao Polo Sul e está levemente inclinada à direita, ou seja, inclinada em direção aos raios solares e ao plano orbital da Terra, de maneira similar ao palito que você posicionou no experimento. Mas não tem problema, não leve esse experimento em consideração. O Sol ilumina a Terra, mas os raios solares não chegam à mesma intensidade em todos os pontos iluminados devido à esfericidade, ao constante movimento do planeta e à inclinação do eixo. Então, a duração do dia e da noite é relativa, dependendo do local referenciado, conforme você simulou na experiência anterior ao selecionar um ponto do alfinete. De novo, não precisa levar em consideração a experiência. Página 33. 1. Se não houvesse a inclinação do eixo terrestre, como seriam os dias e as noites? Converse com seus colegas, professor. Não temos como conversar, mas podemos estabelecer uma hipótese. A hipótese é que a duração da hora, né, o tempo que leva no dia e o tempo que leva da noite, mudaria. Só que a gente não tem como supor como mudaria, só que não seria 24 horas. Além de executar o movimento de rotação, sublinha, a Terra também gira ao redor do Sol. Esse movimento recebe o nome de translação. Pode parar de sublinhar. Não sei se vocês lembram, mas translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Ao completar um ciclo de translação, passam-se 365 dias e 6 horas. Tá? Completando 4 anos, essas 6 horas somam, dão 24 horas, temos o ano bissexto. Uma volta completa demora aproximadamente 365 dias e cerca de 6 horas, ou seja, um ano. As horas que excedem os 365 dias após 4 anos se acumulam e completam um dia a mais no ano vigente. São os chamados anos bissextos. Sublinha. O movimento de translação ocasiona alterações climáticas por todo o planeta. São as chamadas estações do ano: primavera, outono, verão e inverno. Como assim? O movimento de translação é a Terra girando ao redor do Sol e fazendo rotação ao mesmo tempo, tá? Só que ela passa em determinados pontos ao redor do Sol e, como ela é esférica, partes dela vai ficar banhada mais pelo Sol, tá? E essas partes, caso esteja banhado pelo Sol, são as estações com maior incidência solar, no caso primavera e verão. Caso essa parte esteja voltada para o outro lado, são as estações de mais frio, né? Inverno e outono. Número 2. O ciclo das 4 estações, determina a passagem de um ano. De modo geral, como elas afetam os seres vivos? Escuta com seu professor e colegas. Você tem que falar que o clima é bastante afetado, o tempo é bastante afetado, com relação a, por exemplo, a pesca, a agricultura,
melhores épocas do ano para colheita, para plantio, para transporte, para venda. Já deve ter ouvido falar que essa fruta não está na época, não é época da banana, não é época da laranja, porque são frutas que precisam de uma determinada condição climática, e essa condição climática ela é muito utilizada em medidas pela estação do ano, tá? Embaixo, sublinho. Entretanto, sabe-se que o aumento ou a queda da temperatura afeta os seres vivos no que se refere aos hábitos, ciclos de reprodução, desenvolvimento, migração de um lugar para o outro, ciclo de sono, entre outros aspectos. Ciclo de sono, por exemplo, os ursos, quando eles hibernam no inverno. Migração, por exemplo, as aves, quando migram no verão. Ciclo de reprodução, no caso que eu falei das frutas, para as frutas se reproduzirem e darem frutos. Outros eventos celestes, como o ciclo lunar, podem interferir diretamente na biosfera. A seguir, vamos abordar a influência da Lua, a influência que a Lua exerce na Terra e na vida dos organismos que habitam o planeta. Deixa eu mudar aqui a página. Página 34. As fases transitórias da Lua. Os seres humanos sempre buscam se orientar de acordo com os fenômenos observados no céu. Desde os povos antigos é comum o hábito humano de contemplar o céu, com a finalidade de relacionar os eventos dos corpos celestes ao plantio e à colheita. Depois do Sol, a Lua eu acho que exerce maior influência na vida humana. Para os pescadores é comum se orientar pela Lua para determinar os períodos de pesca, pois ela exerce enorme influência sobre as marés. Além disso, com base na observação das fases da Lua, os seres humanos adotaram duas medidas de tempo usadas em nossos calendários, a semana e o mês. Há certas regularidades no comportamento lunar que podem ser notadas apenas com observação diária. Vamos realizar a interessante experiência? Não, não vamos, né? Página 35 agora, lá embaixo. Você pode observar que a Lua passa por alterações em seu aspecto no decorrer dos dias, porém, após 30 dias consecutivos, ela retorna à forma observada inicialmente. Essas variações são chamadas de fases da Lua ou ciclo lunar. Página 36, para a gente ver os ciclos lunares. Número 1. Em sua perspectiva, por que a Lua vai ocupando uma nova posição no céu e, desse modo, alterando sua aparência? Você tem que falar que ela vai alternando sua aparência e ocupando um novo lugar no céu, por causa do movimento de translação da Terra, porque a Terra vai se movimentando e vai levando a Lua com ela. Ao redor dos planetas podem girar astros menores, chamados satélites naturais. A Lua é o satélite natural da Terra, pois não possui luz própria, e só conseguimos vê-la porque é iluminada pelo Sol. Então, da mesma maneira que a Terra gira ao redor do Sol, a Lua também executa um movimento de translação ao redor da Terra. Então, a Terra vai girando ao redor do Sol e vai levando com ela a Lua, porque a Lua vai girando ao redor da Terra, por causa da gravidade da Terra. Quando a Lua está entre o Sol e a Terra, somente a metade da face dela é voltada para o Sol e recebe luz. É chamada Lua Nova, que, consequentemente, não é visível durante a noite, mas já aconteceu de você conseguir visualizar a Lua durante o dia, parecida com um disco totalmente esbranquiçado. Isso acontece porque, às vezes, a luz refletida pela Terra ilumina parcialmente ou fracamente a Lua nessa fase, sendo possível observá-la durante o dia. A luz do Sol pode ser refletida na Terra, que pode ser refletida na Lua, é isso que ele quis dizer, tá? E é assim que a Lua aparece durante o dia, por isso que às vezes a gente consegue ver. É mais fácil a gente ver a Lua assim, mais ou menos 4 horas da tarde, às vezes dá umas 5 antes de escurecer. Conforme os dias vão passando e a Lua vai se movendo, ela fica cada vez mais visível. Primeiro é possível visualizar apenas um fino arco iluminado no seu lado oeste, que se alarga ao decorrer da semana. Após esse período, toda a metade oeste da Lua está totalmente iluminada, a fase denominada quarto crescente. Não precisa entender exatamente as fases ou o nome de cada uma, estou passando só mesmo por curiosidade para vocês. Depois de uma semana, a Terra fica entre o Sol e a Lua, e a face da Lua voltada para o planeta fica totalmente iluminada, tornando-se visível em um belíssimo céu noturno. É a Lua cheia. Após o período de uma semana, conforme a Lua se move no céu, sua área visível restringe a metade leste. É a fase chamada de quarto minguante.
Mais 7 dias aproximadamente se passam e a lua visível e a área visível da lua torna-se menor até sumir por completo. Inicia-se, assim, outra lua nova, recomeçando o mês lunar ou lunação, período que dura de uma lua nova a outra. Um dos eventos celestes mais fascinantes que são chamados de eclipses solares ou lunares, vejamos a seguir como eles ocorrem, que é a parte que finalmente chega ao que eu quero chegar com vocês, né, que é a parte importante. Página 37, número 1. De acordo com suas observações noturnas da Lua, você acha que a órbita lunar coincide com a órbita da Terra ao redor do Sol? Então, coincide sim, tá? Não tem como você falar que não. Coincide sim porque existem os eclipses. As órbitas de translação lunar e terrestres não coincidem entre si. Ué, coincide sim. Ah, tá, entendi. Ele falou coincide se uma fosse bater com a outra, no caso. Isso não acontece. Mas coincide de uma passar pelo ponto da outra. Desculpa, eu acabei me confundindo. Observe a imagem e perceba que, tal como o planeta Terra e a Lua têm seu eixo levemente inclinado em relação ao plano da órbita terrestre, a órbita da Lua corta o plano da órbita terrestre, ó, foi o que eu falei, em apenas 2 pontos, igual que está ali. Ó. Ela se alinha com a órbita de translação da Terra. São os chamados nodos lunares. Esse fenômeno acontece apenas 2 vezes ao ano, e se durante a translação lunar acontecer de a Lua passar por um dos nodos no momento exato em que eles se alinham entre o Sol e a Terra, ocorrerá o fenômeno chamado de eclipse. 2. Você já viu um eclipse? Se sim, comente como foi a experiência. Aí deixa a seu critério. Se você já viu, você fala que sim. Se você não viu, você fala que não. Tá? E gostei que sem querer. Pode sublinhar. O eclipse solar ocorre quando a Lua se alinha no nodo entre o Sol e a Terra, impedindo que os raios solares incidam sobre determinados locais da superfície terrestre. Continua sublinhando. O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pelo nodo que está na sombra da Terra, isto é, a Terra impede os raios solares de incidirem sobre a Lua, tal como mostra as 2 fotos a seguir. Mostra a Lua entre o Sol e a Terra e mostra a Terra entre o Sol e a Lua, tá? É assim que acontecem os eclipses. As páginas seguintes, 38, 39, deixa eu ver, 40, 41, até 41, façam para casa que a gente corrige numa aula ao vivo, tá? Eu fico por aqui e tchau, tchau.